Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, nós estamos aqui para falar de Deus, a palavra de Deus no livro de Gênesis. Nós já lemos do 1 ao 9, versículo 1 ao 9 de Gênesis, e agora nós vamos no 10, e nós vamos seguir adiante. No livro de Gênesis a gente poderia fazer uma pregação, mas porém, queridos, eu vou vir acompanhando conforme o livro, porque o livro de Gênesis, é muito importante você entender todo ele. Não adianta eu pular a história de Gênesis. Senão, se eu pular, você vai acabar perdendo. E a história de Gênesis, ela é muito importante, é muita sabedoria aqui, muita coisa para a gente se alimentar dela. Então, fica aí, ouve a palavra, guarda no seu coração, porque nessa palavra que você pode precisar dela mais tarde. Porque quando você vai na igreja, queridos, tem pregadores, você vai para a igreja, os pregadores sempre vão resumindo as histórias, porque ele sabe que fica muito longo as histórias, então ele tem que resumir para poder dar tempo, porque é meia hora, 40 minutos pregando, então passa muito rápido. Mas é muito importante você que é crente, que você não lê a Bíblia, eu te falo uma coisa, leia a Bíblia para você entender melhor, porque é muito importante você ler a Bíblia, porque você tendo a sabedoria da Bíblia, você entendendo a Bíblia, vocês vão entender o que o pregador está falando, porque o pregador ele pula as partes, mas é muito importante que você leia, muito importante. Hoje eu estou com 37 anos, hoje é meu aniversário, fazer 37 anos, glória a Deus, né? Toda a honra e a glória do Senhor, conseguiu mais esse ano de vida, graças a Deus. Achei que eu não ia passar dos 20, já estou no 37, glória a Deus, aleluia. Queridos, então, fica comigo, queridos. Entendo que é muito importante. Eles falam sobre também os descendentes de Adão e Eva, Noé. Ele fala todos os descendentes, os filhos, netos. Então é muito importante ler essas partes. Não dá para pular, porque quando você fala dessas pessoas aqui, você vai ver lá na frente o que ele é. Então, se eu pular essas coisas, você não vai entender lá na frente quem é essa pessoa. Então é muito importante, por mais que queira pular, o vídeo não ficar longo, mas não dá, querido. Vocês têm que entender. Fica aí comigo que vocês vão entender a Bíblia bem. Tá bom, querido? Nós estamos no capítulo 10, os descendentes de Noé. Estas, pois, são as gerações do filho de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. O filho de Jafé são Gomer e Magog, e Madai, e Java e Tubal, e Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Akenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javá são Elisar, e Tarsis, e Quintim, e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações das suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias entre as suas nações. E os filhos de Cã são Cus e Mizraim, Epute e Canaã. E os filhos de Cus são Seba e Ávila, e Sebita, e Ramá, e Sabiteca. E os filhos de Ramá são Seba, Deda. Cus gerou também Nironde. Este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz como Nironde, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereg, e Acade, e Caune, na terra de Sinear. Desta mesma terra saiu a Síria e edificou a Ninive, e Rebote e Cala. Esta é a grande cidade. E Mizraim gerou a Ludim, e a Namim, e a Leabim, e a Nafituim, e a Patruzim,
e a Casluze, de onde saíram os filisteus, e a Cafitorim. E Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e é Aete. Os nomes são difíceis mesmo, querido. Pega a Bíblia aí para vocês me acompanhar aí. E ao Jebuseu, e a Morreu, e Gigarzeu, e ao Ever, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu. E depois espalharam-se a família dos cananeus, e foi o termo dos cananeus desde o Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Adimá, e Zeboim, até Lasa. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, e suas terras em suas nações. E assim nasceram filhos, e ele é o pai de todos, os filhos de Eber, o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão e Assur, e Arpaxe, Lude e Arã. E aos filhos de Arã são Us, Hu e Jeter e Mas. E Arpaxade gerou a Sela, e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome a um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Jota. E a Jota gerou a Almodade, e a Selef, e a Hazarmavete, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Obal, e a Bimael, e a Seba, e o Ofi, e a Ávila, e a Jobabe. Todos esses foram filhos de Jota, e foi sua habitação desde a Messa, indo para Zefar, montanha do Oriente. Esses são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E estes foram divididos as nações na terra depois do dilúvio. Toda a terra com a mesma língua. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear. E habitaram ali e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos do homem edificam. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. É isto que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. A confusão das línguas. Eia, desçamos e confundamos ali as suas línguas, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e acessaram edificar a cidade. Aqui, querido, Deus confundiu a língua do povo que estava construindo na cidade da Torre de Babel. Que ali o Senhor confundiu as línguas dele, porque eles viram que ele estava sendo muito sábio, construindo casa e a cidade, né? Então ele confundiu as línguas, né, para que ele se espalhasse. Assim hoje como é Brasil, Itália, outros países que falam outras línguas. Aí por isso que eles hoje é outro país falando outras línguas, porque Deus fez isso lá no começo, sim. Mas é tudo uma descendência só, são todos nossos irmãos, tá, queridos? Por isso se chamou seu nome de Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Essas são as gerações de Sem. E Sem era da idade de 100 anos, e gerou Arpaxade, 2 anos depois do dilúvio.
e viveu 100 depois que gerou Arpade 500 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Arpaxade 35 anos e gerou a Selá. E viveu Arpaxade depois que gerou a Selá 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos e gerou a Eber. E viveu Selá depois de gerou a Eber 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos e gerou Peleg. E viveu Eber depois que gerou a Peleg 430 anos, gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou a Rel. E viveu Peleg depois que gerou a Rel 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Rel 32 anos e gerou a Serug. E viveu Rel depois que gerou a Serug 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou Naor. E viveu Serug depois que gerou Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E viveu Naor depois que gerou a Terá 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, a Naor e a Arã. E estes são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão e a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra no seu nascimento, em um dos caldeus. E tomará Abraão e Naor mulheres para si. O nome para a mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca, e pai de Iscar. E Sarai foi estéril, não tinha filhos, e tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho do seu filho Sarai, e sua nora, mulher de seu filho Abraão. Saiu com ele de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Arã. Capítulo 12, queridos. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para que a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome. Tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E a ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abraão com o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com eles. E era Abraão da idade de 75 anos, e quando saiu de Arã, e tomou Abraão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe crescerão em Arã, e sairão para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra, até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão, disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecerá. E moveu-se dali para a montanha, a bando do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente. E ao oriente edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois que caminhou Abraão dali, segundo ali, para a banda do sul, Abraão desce ao Egito, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te verem, dirão: essa sua mulher, e matar-me, e a mim e a ti? Te guardarão em vida. Diz: peço que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram aos príncipes de Faraó, que gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas, jumentos e servos e servas, e jumentas e camelos.
E feriu, porém, o Senhor Faraó com grande praga, e a sua casa por causa da Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão e disse: Que isso? Que isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que quiseste? Por que disseste: É minha irmã, de maneira que houverá tomado por minha mulher? Agora, pois, eis que aqui tua mulher toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus servos, varões, aos seus respeitos, e acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Capítulo 13. Abraão volta ao Egito. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, e ele, sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ele, Abraão, muito rico em gado, em prata e ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde o princípio estiverá a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito. Abraão invocou ali o nome do Senhor. Também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanho e vacas, tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muito de maneira que não podia habitar juntos. E Abraão e Ló se separam-se, e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque o irmão somos. Não estas não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se escolher a direita, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã. E Ló habitou na cidade da Campinas, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e o sul, e do oriente e do ocidente. Porque todas essas terras que vês, te hei de te dar, a ti e a tua semente para sempre, e darei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque te a darei. Abraão armou sua tenda e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Guerra de 4 reis contra 5, capítulo 14. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Alazar, Kedorlaomer, rei de Elão, Etidal, rei de Goim, o que eles fizeram guerra a Beira, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela está Ezoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos havia servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se, e ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns, e em Asterote, Carnaim, e aos Zuzins, em On, e aos Emins, e salve Kiriataim.
Querido, é muito nome. Você tem que gravar aí, porque é muito nome. Eu me perco todinho nesses nomes. Por isso que eu estou lendo aqui, para vocês entenderem comigo. E aos Oreus, no meu monte, Seir, até a Campina de Pará, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Emispate, que a Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus, que habitavam em Azar-Zotamar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, e o rei de Adimar, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela está Zoar, e a ordenaram batalha contra eles no vale de Sindim, e contra Quedor Laomer, rei de Elão, Etidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sineá, e Arioque, rei de Alazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sindim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e Gomorra e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. E Ló é levado cativo. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda. E foram-se, então veio um que escapara, e o contou a Abraão. Hebreu, ele habitava junto dos carvalhais de Mare. O amorreu, irmão de Escol, não é cerveja não, querido, vigia, é irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Save, que é o vale do rei. Melquisedeque abençoa Abraão, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este o sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse: Abraão, dá-me a minha alma e a fazenda toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, ao Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia, desde um sapato, não tomarei coisa alguma. E tudo que é teu, para que não digas que eu enriqueci Abraão, salvo tão somente o que os mancebos comeram, e a parte que toca os varões que comigo foram Aner, Escol e Mare, este que tomem sua parte. Capítulo 15, querido. Deus anima Abraão e promete um filho. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e mordomos na minha casa, e ao Damasceno e Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado somente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor, e ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair.
esse será o teu herdeiro. Então o levou fora, disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, e se poder contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, foi-lhe imputado isso por justiça. E disse-lhe: mas eu sou o Senhor que tirei de Ur nos caldeus para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele: Senhor, como saberei que hei de herdá-la? E disse: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, a enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente, e terá que não é sua servi-los hão e afligi-los ao 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás aos teus pais em paz. Em boa velhice será sepultado, e quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça do amor, Deus, não está ainda cheia. Deus faz um pacto com Abraão. E sucedeu que, posto o sol, houve a escuridão, e eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquela metade. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado, essa terá desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, e Queneu e o Quenezeu, e o Cadimoneu, e o Eteu, e os Fariseus, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeus, e os Gigarzeu, e o Jebuseu. Capítulo 16, querido. Agar é dada por mulher de Abraão. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai a mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu por mulher de Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, vendo ela que conceberá, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pois eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. E o Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está nas tuas mãos, faz-lhe o que é bom. E aos teus olhos afligiu a Sarai, e ela fugiu da tua face. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água, no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse a Agar, serva, Sarai: de onde vens, para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo ao Senhor: torna-te para a tua senhora, e humilha-se debaixo das tuas mãos. E disse-lhe: mas o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosas que será. Disse-lhe também ao anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será um homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu e Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para que aquele que me vê, porque isso se chama aquele
aquele poço de Larói, eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abraão. Abraão chamou o nome do seu filho que tiverá Agar Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Capítulo 17. Deus muda o nome de Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ando em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abrão. Será o teu nome, porque pai da multidão de nações tenho posto. E te farei frutificar grandemente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti a tua semente depois de ti, e a terra as tuas peregrinações, todas a terra de Canaã em perpétua possessão, a ser-lhe-ei o seu Deus. Disse-me mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu és a tua semente depois de ti nas suas gerações, e este é o meu concerto que te guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidarei a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado todo macho nas vossas gerações, ou nascido na casa, e comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua semente, com efeito será circuncidado e nascido em tua casa, e o comprador por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne, por ser concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne o prepúcio não estiver circuncidado, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu concerto. Deus muda o nome de Sarai. Deus muda o nome de Sarai. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e hei de te dar-te dela um filho, e abençoarei, e será a mãe das nações, rei dos povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse não no seu coração: há um homem de 100 anos a nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: Oxalá que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome de Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. E quanto Ismael, também tenho ouvido, esse aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar. Grandissimamente 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. E acabou dele falar com ele, e subiu Deus a Abraão. A instituição e circuncisão. Então tomou Abraão seu filho Ismael, e todos os nascidos na sua casa, e todos os comprados por seu dinheiro, e todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falará com ele.
E era Abraão da idade de 90 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 3 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Nesse mesmo dia foi circuncidado a Abraão Ismael, seu filho, e todos os homens da sua carne, o nascido em casa, e o comprador por dinheiro do estrangeiro foram circuncidados com ele. Capítulo 18. Aparece 3 anjos a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor, nós carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra, e disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e reencostai vós debaixo desta árvore, e entrarei um bocado de pão, para que esforcei os vossos corações, depois de passareis diante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram assim: Faze como tens dito. E Abraão apressou em ir ter com Sara a tenda, e disseram-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor e de farinha, e faz um bolo. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela, terá e boa, e deu um moço que se apressou em prepará-la. E tomou a manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles. Debaixo da árvore comeram, e disseram: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei lá, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, e adiantados em idade já. A Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei, eu ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porque temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, e disse: Senhor, ocultarei eu Abraão e faço, visto que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar aos seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. E disse mais ao Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado tem se agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que vindo até mim, e se não sabê-lo-ei. Então vieram aqueles varões, o rosto, dali foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão intercede Deus pelos homens. E chegou-se a Abraão dizendo: Destruirás também o justo como um ímpio? E se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los, as também? Não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa,
que mates o justo com os ímpios, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja, não faria justiça ou juízo de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor ainda, que sou pó e cinza. Se eu porventura faltarem de 50 justos, 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E eis que não a destruirei se achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, disse: porventura achará ali 40? E disse: não o farei por amor dos 40. E disse mais: ora, não se ire, Senhor, se eu ainda falasse, porventura acharem ali 30? E disse: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar, Senhor, se porventura se achar ali 20. E disse: não destruirei por amor dos 20. E disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10. E disse: não destruirei por amor dos 10. E foi por ser o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Queridos, por que você acha que Abraão falou isso, queridos? Por quê? Porque Ló, que era o sobrinho dele, estava lá na cidade. Então ele perguntou a Deus, e Abraão sabia que Ló era justo. Então ele perguntou, então acho que quando ele perguntou isso aqui, ele ficou tranquilo. Porque senão, né, acho que o Abraão queria avisar e ia buscar, né? Então, lá no capítulo 19, Ló recebe os 2 anjos em sua casa. E vieram os 2 anjos a Sodoma. À tarde estava Ló aposentado à porta, assentado à porta de Sodoma. E vendo a Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: eis agora os meus senhores, entrai e peço vós em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vossos caminhos. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com eles, e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitasse, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo, de todos os bairros, e chamaram a Ló, disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Trazei-os fora a nós para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas, tenho que ainda não conhecer o varão foram-vos lá. Trarei e fareis dela como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram: mas como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora se faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre os varão, sobre Ló, aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram a seguir os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas, e tudo quanto tens nesta cidade? Tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar,
porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir da cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E aos amanhecer, os anjos apertaram com Ló dizendo: Levanta-te, toma tua mulher, as tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Eles, porém, demoravam-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-nos, puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escarpa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares, e toda esta campina escapa lá para o monte, de que não pereças. E Ló disse-lhe: Assim não, Senhor, assim não, Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a sua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena, ora, para ali me escaparei. Não é pequena para que minha alma viva? E disse-lhe: Eis aqui tenho te aceitado também neste negócio, para não derrubar essa cidade, de que falaste, apressaste escapar-te para ali, porque nada podereis fazer enquanto não estiverem ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, o Senhor desde o céu sobre o Sodoma e Gomorra, e derrubou aquela cidade, toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que eis que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade de campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, e derrubando aquelas cidades em que Ló habitará, e subiu Ló a Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, e ele e as suas duas filhas. Então primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há varão na terra, que entre nós, segundo o costume, e de toda a terra, vendemos a beber vinho ao nosso pai, e deitamo-nos com ele, para que em vida conservamos sementes de nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai naquela noite, e veio a primogênita, e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu nos outros dias que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita com ele, para que em vida conservamos semente de nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai. E também naquela noite levantou-se a menor e deitou com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as suas palavras, filhas de Ló, de seu pai. E teve primogênita um filho, e clamou seu nome Moabe, e é o pai dos Moabitas, até ao dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o nome de Benami. Este é o pai de filho de Amon, até o dia de hoje. Capítulo 20. Abraão nega que Sara é sua mulher. E partiu Abraão dali para a terra do sul, habitou entre Cádiz
e sul, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, tomou Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos, e de noite disse: Eis que o morto és, porque é por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse o Senhor: Matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: É minha irmã? E ela também disse: É meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe, e disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso também em teu impedido de pecar contra mim. Por isso te não permiti tocá-la. E agora, pois, restituí a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas, porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã, e de madrugada chamou todos os seus servos, e falou todas estas palavras em seu ouvido. E temeram muito aqueles varões, e chamou Abimeleque e Abraão, e disse-lhe: Que nos fizeste? Em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim o meu reino tamanho pecado? Tu fizeste aquilo que não deverias ter feito. E disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fizeres tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia comigo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor à minha mulher, e na verdade e ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus, saí errante da casa de meu pai. E eu lhe disse: Seja esta graça que me farás em todo lugar aonde viermos, dizer de mim: É meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas e os deu a Abraão. Restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: Eis que minha terra está diante da tua face. Habita onde for aos teus olhos. E Sara disse: Vens, que tenho dado ao teu irmão 1.000 moedas de prata, e eis que ele seja por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus e sarou Deus Abimeleque e a sua mulher e a sua serva, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Capítulo 21, querido. O nascimento de Isaac. O Senhor visitou Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito, e chamou Abraão ao monte de seu filho, e lhe nascerá, que Sara lhe dará Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar ao filho? Porque lhe dei um filho na sua velhice, e cresceu o menino, foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia que tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho como Isaque. E apareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva, e tu o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamado
a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. O despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar. Pondo sobre o teu ombro, também lhe deu um menino, despediu a ela, foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do seu rapaz deste lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água, e foi e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Abimeleque faz um pacto com Abraão, e aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque ficou o príncipe dos seus exércitos, como falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. E agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem ao meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim, e a terra onde peregrinaste. E disse a Abraão: Eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que o servo de Abimeleque havia tomado por força. Então disse Abimeleque: Eu não sei que fez isso, e também tu, não fizeste saber, nem eu ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu a Abimeleque, dizendo: Ambos consertam. Pois Abraão, porém, aparta-te 7 cordeiras, parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: Para que estão aqui essas 7 cordeiras que puseste a parte? E disse: Tomarás estas 7 cordeiras da minha mão, para que seja um testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos jurarão ali. Assim fizeram o concerto de Berseba. Depois se levantou Abimeleque, ou ficou príncipe do seu exército, e tornaram para a terra de Filisteu, e plantou o bosque de Berseba, e invocou o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra de Filisteus muitos dias. Querido, vou parar por aqui esse vídeo. O vídeo agora está dando 1 hora. E vou continuar no próximo vídeo, queridos. Quando eu lançar esse vídeo, no próximo vídeo vai estar o segundo já. Porque daqui a pouco eu vou continuar aqui no capítulo 22. Tudo bem, queridos? Deus abençoe a todos. Fica na paz, acompanhe o vídeo aí. Se prepara para o segundo vídeo. Beleza, queridos? Senhor, obrigado, Senhor, por esse primeiro vídeo, que deu tudo certo. E no segundo também vai dar certo, em nome do Senhor Jesus, que as pessoas possam entender o que os Senhores estão falando nessa tarde, Senhor. Abençoa, Pai, que tudo venha correr bem, que eles possam ver esse vídeo em nome do Senhor Jesus e possam entender, que as tuas palavras possam entrar suave sobre o ouvido deles e entender quem verdadeiramente é o Senhor, Pai, e as suas histórias que passou lá atrás, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus, até o próximo vídeo.